Você acompanhou essa matéria aí do Via Legal, falando um pouquinho sobre a questão da invasão de terras. E o tema do nosso programa tem um pouquinho a ver com isso, né? Na verdade, tem tudo a ver. Então, eu estou aqui com a advogada Andréa Ribeiro. Andréa, nesse ponto em que o vídeo tratou aí da questão da invasão de terras, do uso capião, quais são os parâmetros, então, que nós poderíamos falar na questão dessa matéria de 2011, né? Para 2019 tem um tempo aí vigente. Quais são os parâmetros que nós poderíamos fazer em relação às normas, se mudaram, se não mudaram, como é o uso do uso capião, né, atualmente? Primeiro eu quero agradecer o convite, Paloma. Eu atuo no direito agrário, mas a minha especialização é em direito imobiliário e acaba que nenhum direito ele é isolado, né? A gente vai trabalhando todas as áreas um pouquinho. Sobre a questão da uso capião, se mudou muito de 2011 para cá? Não mudou. Né? Esse vídeo mostra bem a realidade, porque eu sempre brinco falando que papel aceita tudo, né? Mas os fatos são outros. Essas pessoas que estão nos lugares que não podem, porque não só por questão de não ter condições, não tem um saneamento no lugar, aquela terra nunca será deles. É uma terra pública, né? Além disso, fora essas questões, existe uma necessidade de políticas públicas para que se resolva e para que não venham a acontecer outros casos como estes, né? Que infelizmente é muito comum no nosso país, né? Nesse ponto, então, como nós podemos, então, Andréa, definir o que seria a propriedade privada? A propriedade, a denominação propriedade, a gente pode definir como sendo um direito, ou melhor, todo direito que nós, na qualidade de cidadãos, possuímos por poder obter bens, né, e responder por esses bens. Né, nestes casos, bens imóveis. Responder dentro da legalidade, né, de usufruir, protegê-los dentro da legalidade. Sabemos que, né, a propriedade privada aí tem o seu proprietário, né, mas ele tem um compromisso apenas com a sua propriedade ou de uma forma de um bem comum ali? Lembrando que muitas propriedades ainda não estão com algo construído ali, né? Muitas vezes tem algum tipo de vegetação ali. Então, esse proprietário, ele tem um compromisso com essa vegetação que está ali no seu bem ou de uma forma externa também? Então, ele tem sim, tem. Nós vivemos de ciclos, né? Antigamente existia um liberalismo, uma autonomia maior sobre a propriedade, as propriedades de uma forma geral. E aí, com o passar dos anos, se viu a necessidade do Estado ter uma intervenção, né? Que a gente chama da tutela estatal. Pois bem, estamos hoje num momento em que se pleiteia, temos projetos de leis, emendas constitucionais, pleiteando a diminuição do Estado, né? Então, vivemos de ciclos, eu sempre brinco mais, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Nem tanto ao liberalismo e nem tanto ao protecionismo demasiado dos estados. Ocorre que no que diz respeito às propriedades, os imóveis, são terras, são riquezas, né? O nosso país, com a extensão que temos, a nossa maior riqueza é a nossa natureza, né? Então, sim, tem um dirigismo estatal. Tanto no que diz respeito à questão social, no que diz respeito à questão tal, porque tem que ter, né? E econômica também, né? Tem sim. André, então, quais seriam essas delimitações socioambientais do direito de propriedade? O limite, ele está na não possibilidade de você gerar um dano. Sabe aquela história que a gente ouve? O seu direito termina quando o do outro começa? Pois é, aqui não é diferente, né? O limite da propriedade, ele não pode afrontar a Constituição. E a Constituição, o artigo 5º, ela fala, é bem claro, existe um princípio no que diz respeito à propriedade de uma forma geral, que se chama princípio da função social. E este princípio, ele não vale só para as propriedades rurais, porque quando a gente fala sobre o princípio da função social, a primeira coisa que nos remete é uma propriedade, se ela é produtiva ou não, para fins de reforma agrária. E não é tão somente isso, né? As propriedades urbanas, elas também estão sujeitas a este princípio. Este princípio, Paloma, ele não tem uma definição pela lei rigorosa, mas os doutrinadores, eles apontam 3 questões elementares que precisam ser
conhecidas dentro desse princípio, que é respeitar a questão social, a questão econômica e a ambiental. Né? O foco da ambiental está bem grande ultimamente, mas a verdade é que não existe uma preferência entre, primeiro respeitar o social, ou o ambiental, ou o econômico, não. Todos têm que caminhar juntos. E aí, se um desses pontos não está satisfeito, deve-se ficar atento. Né? A questão ambiental é o que a gente já conhece, é praticar algum crime. A questão social é gerar emprego. Né? A questão econômica é produtivo aquilo, não só no sentido de ter uma grande empresa, pode ser uma empresa pequena, né? Tem tudo isso. E o que a Constituição, então, lá de 1988, vem falar para nós a respeito do direito de um ambiente equilibrado? Existe um artigo da Constituição, o artigo 225, que ele é o norte dos ambientalistas. Salvo engano, se eu errar, me perdoem, mas fala, todos temos direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, de uso do povo, essencial à qualidade de vida, que deve ser protegido impõe-se a proteção do poder público, da coletividade, para defendê-lo e protegê-los para as futuras, presentes e futuras gerações. É alguma coisa assim. Este artigo, ele dá o norte e ele é muito aberto, ele é muito abrangente. Então, dá margens a várias situações. Né? Numa questão específica, num caso em concreto, por exemplo, como essa matéria mostrou, deve-se observar este artigo, claro, mas os fatos também, né? Tentando preservar o direito ali de todos. Mas esta questão especial, de fato, requer um trabalho de política pública, né? As políticas têm que existir, não tem como você determinar a saída daquelas pessoas daquela região sem providenciar um outro local. Às vezes, mesmo providenciando outro local, não dá certo, porque as pessoas tinham toda uma movimentação naquela região, por N motivos, é muito delicado, tem que se ater. Na matéria a gente acompanhou que até toca o coração da gente, né? Ver que as pessoas são tiradas ali, não tem para onde ir. Então, acaba sendo uma consciência meio coletiva, assim, né? Eu tenho que pensar não só no meu bem material ali, mas também na questão das pessoas que estão envolvidas nisso, né? Ah, sem dúvidas. Sem dúvidas. É necessário ter essa consciência, sim. Precisamos evoluir em todos os sentidos, né? E uma das questões são essas, né? De respeitar, de providenciar políticas efetivas. Não tem como a gente se desvincular hoje em dia e falar, eu não quero saber de política. Está na nossa vida, né? Está no nosso lado. Precisamos tomar parte de tudo. Ficar a par. Muito bem, Andréia. Em relação a crimes ambientais, então, o que a Constituição fala sobre as leis dos crimes ambientais, né? Segundo a Lei 9.605 também. Então, essa lei, ela não é tão grande, mas ela é muito importante, porque ela ratificou alguns entendimentos e ampliou outros, né? Grosso modo, ela dispõe sobre sanções penais e sanções administrativas. Ela trouxe a definição de poluidor, que já havia sido, já tinha, na verdade, essa definição na Política Nacional do Meio Ambiente, na PNMA. Contudo, ela deu um plus, que ela definiu que a pessoa jurídica também pode praticar o crime, né? E aí, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responde de forma direta ou indireta por qualquer atividade que der causa à degradação do meio ambiente. Isto, a gente podia desdobrar aqui e ficar a tarde inteira, porque essa questão da pessoa jurídica responder, tem N acontecimentos que aconteceram no STJ, entendimentos diferentes, hoje é pacífico, a figura de uma pessoa física por detrás da pessoa jurídica, mas, voltando à lei, além de ratificar o entendimento, a definição de poluidor, ela fala sobre a responsabilidade, a tríplice responsabilidade ambiental, que é na esfera penal, criminal e administrativa. Penal, sobre nosso código, né? Administrativa perante órgãos e autarquias, e a civil, que é causar qualquer dano, né? Perante qualquer dano que causar. É importante ficar atento que recebeu uma notificação, né? Isso que eu ia perguntar para você, a questão das infrações aí, né? Essa empresa, ela vai ser notificada, vai receber algum tipo de multa? Qual é o procedimento? Sim, recebe. O que tem que se atentar
tem que olhar exatamente, tem que saber interpretar as autuações, as multas, né? Saber exatamente por qual motivo está sendo multado. E ficar atento que, às vezes, resolver aquele problema na esfera administrativa não livra o problema na esfera civil ou penal. E isso tem que ficar muito claro, porque a pessoa, às vezes, está achando que está ok, né? E não. Né? Os danos causados, eles devem ser reparados independente de você ter tido dolo ou não na situação. Né? Ter feito sem querer. Muitas vezes acontece por ignorância, por falta de conhecimento, alguma coisa que nem se passa pela cabeça, a pessoa vai lá e gerou uma multa. Né? Independente, tem que arcar com dano. Muito bem, Andréia. Em relação a propriedades que são privadas, mas não estão ocupadas, quando acontece, né, uma invasão, como a gente acompanhou na reportagem, quais são os procedimentos, então, nesse caso? Paloma, eu quero fazer só um parêntese sobre a ocupação e a invasão, que tem uma diferença aí. A ocupação, ela acontece de forma mais lenta, gradativa e sem esbulho, que é o que fala a lei, né? Então, geralmente, são nos casos de áreas públicas, que as pessoas vão entrando e vão ficando, né? Acontece em área privada? Acontece também, né? Mas não tem observância de ninguém. Já a invasão, não. Ela tem um dano ali material, tem uma tensão, não é tão tranquila quanto a ocupação. E aí, diante de uma ocupação privada, você perguntou, né? Diante de uma propriedade que não está sendo ocupada, mas aí, se ela for ocupada, quais são os procedimentos, acredito que do proprietário? Tá. Na propriedade privada, na qualidade de proprietário, tem que ver se está acontecendo naquele momento. Por exemplo, você tem uma propriedade, tem um terreno, e aí um vizinho da região falou, Paloma, estão entrando no seu terreno agora. Você, na qualidade de proprietária, você pode, o Código Civil protege, de defender a sua propriedade. Então, você pode ir lá e usar a sua força. É o desforço imediato que fala, é protegido por lei. Então, você pode usar a sua força na medida, sem exceder, para proteger a sua propriedade. Entendeu? Então, você faz um movimento para poder afastar a invasão. Isto é uma coisa que você deve fazer. É claro que hoje em dia nem precisa se falar para registrar, né? Registrar tudo, filmar tudo, tirar foto de tudo. Esse é eu acho que é o principal, não deixar a pessoa entrar. Né? Agora, suponhamos que já entrou. Você me ligou e falou, Andréia, entraram na minha propriedade, já estão lá há tanto tempo, vou te questionar, como que você ficou sabendo? As pessoas, elas sempre falam, boletim de ocorrência, né? Vamos na delegacia. Você também pode ir na delegacia, não tem problema nenhum. Ocorre que na delegacia você vai fazer um boletim de ocorrência, que não é prova, é uma declaração que muito pode dar em alguma coisa. Por quê? Porque o crime que vai ficar caracterizado é o esbulho. Para provar o esbulho, não é fácil. Então, assim, sendo bem prática, objetiva, eu oriento a fazer uma ata notarial. E aí alguns clientes reclamam porque é caro. Né? Ah, mas é um pouco caro. Não é caro. Se você colocar na balança um terreno que você pode perder... O que seria essa ata, Andréia? Vou te explicar. Ata notarial é um documento que ele é lavrado pelo tabelionato de notas. Não é cartório de registro de imóveis, hein? É tabelionato de notas. Então, como que você ficou sabendo? Vou fazer esse questionamento. Ah, foi um vizinho, foi da região que estava passando. Você vai até aquela pessoa e vai falar, olha, fulano, eu preciso lavrar uma ata notarial de que você visualizou tudo que aconteceu aqui, que seja dias depois. Por quê? Porque a ata notarial, desde 2015, com o nosso novo Código de Processo Civil, é prova. Então, dentro de uma ação, que vai ter que existir, né, uma ação possessória, aquele documento é prova. Ao passo que o boletim de ocorrência, nenhum juiz vai fundamentar uma decisão num boletim de ocorrência. Não tem como, entendeu? Não tem base. Mas a ata notarial, sim. Tem um pouco de resistência de alguns, justamente porque não é tão barato. Não é tão caro também, se a gente colocar na balança os benefícios que você pode ter, né, de proteção da sua propriedade. Você vai perder, você pode perder. Então, eu oriento isto, né? Vai no tabelionato, leva a pessoa que presenciou tudo, tira todas as fotos, grava tudo que puder, para poder se preservar. E o resto é caso concreto, né? É visualizar, é saber cada situação, como se deu, para escolher a melhor medida, porque existem várias ações possessórias e tem que entrar com aquela, apesar de que existe um princípio da fungibilidade, que o juiz pode considerar um tipo de ação por outra, porque a situação pode mudar, mas quanto mais acertado, mais rápido, né? Vamos ajudar o judiciário a ser mais rápido.
E vale o bom senso também, né, André, sim. nesses casos. André, Sem gostaria dúvida. que você deixasse então as suas considerações finais aqui. Eu quero agradecer o convite, eu peço desculpa que eu falo um pouquinho muito, né? Falo rápido Não, também. mas... Mas é sempre muito bom vir esclarecer esses assuntos, são questões que surgem de dúvidas de clientes ou de situações que a pessoa, que o proprietário precisa tomar uma atitude de imediato e liga, às vezes perturbado, sem saber o que fazer, mas ele tendo essas informações já é meio caminho andado, né? E eu fico à disposição, caso vocês queiram esclarecer outros assuntos nesse sentido. E para o pessoal de casa, cuidem a propriedade dos senhores com lupa. Eu sempre falo isso. Cuidem com lupa, né? Não deixem andar de qualquer jeito. Vai lá, olha, cuida. É sempre importante estar perto. André, muito obrigada pela sua participação aqui, esclarecendo sobre esse tema. Vamos combinar para você voltar uma próxima vez falando sobre outro tema importante. Tá bom? Ok, obrigada. Eu quero convidar você aí de casa a acompanhar o nosso santo aqui do programa Sempre com Você.